só um pouquinho de equities, depois a gente volta para falar de eleição e outras questões que a gente acha que são bem interessantes também. Mais um update aí da temporada de resultados, né? Na última live a gente falou dos grandes riscos do mercado, né? Atividade, eu acho que agora a gente já está vendo, né? Não se fala muito mais de hard landing, de recessão, né? Acho que a temporada de resultados também foi boa, a barra estava muito baixa, né? Começando meio de trás para frente aqui, afinal a gente precisa desenhar aqui no gráfico aqui onde estava as barrinhas aqui, 3% era o crescimento esperado de lucro do S&P nesse trimestre, né? Nessa barrinha aqui na direita. E veio 8, né? Então 8 é mais ou menos o patamar que estava vindo, só que a barra ficou muito baixa, porque, né, toda aquela conversa que a gente teve em setembro, será que o ciclo está acabando, a economia está desacelerando, e realmente não foi o caso, dado que eu estou falando meio de direita para esquerda, né? Acho que essa tabelinha da direita aqui, né, que é do UBS, acho que é bem legal, né, onde eles quebram, né, o índice, que a gente já mostrou um pouco isso, essa ideia de Tech Plus, né, versus o resto da bolsa. Aqui dá para ver que o Big Six, né, então as MAGs basicamente, cresceram 31%, o resto do Tech Plus cresceu 10,5%, né, se você olhar o S&P inteiro, excluindo esse Tech Plus, só cresceu 2,2%. Né, então acho que a barra está muito baixa. Né, claro que, né, tem umas coisas que distorceram, né, energia caiu 26%, né, se olhar cíclicos como um todo, então acabou caindo 9%. Mas acho que como um todo, né, coisas que é não cíclica ou financials, né, foram bem. A gente vai falar um pouco mais de financials, teve um resultado, uma temporada fantástica. A gente usou agora, voltando aqui para a esquerda, né, essa tabelinha que é da Goldman, que eles mandam semanal, que a gente gosta de acompanhar. Realmente as surpresas positivas dominaram, especialmente, né, na parte de comunicação, tecnologia e tal, e menos, né, nessa parte de energia e commodities e tal. Mas, né, como um todo, foi uma temporada assim, muito saudável. A gente também mantém essa tabela aqui embaixo da surpresa do lucro que a gente mostrou no passado, né, que eu acho que, né, tá tão pessimista, né, muitas pessoas aí no mercado, que começou a ver, pô, a surpresa do lucro das Mag 7 está sendo menor que a surpresa antes, né? Então que a surpresa, né, antes estavam batendo em 10, 20%, a Amazon batendo aqui, né, 60%, a Nvidia batendo em 20% vários trimestres ano passado. Aí fala, não vai conseguir manter essa surpresa positiva, né, mas acho que esse trimestre realmente deu para ver aqui Tesla foi, eu acho que né, mais incrível, assim, né, o resultado de todas, né, que eu achei uma barra bem baixa, especialmente depois do Robotaxi Day, que foi desapontador. A Amazon também teve um resultado bem forte. Google acabou sendo bom também, Meta acabou sendo bom, mas a barra já era alta. Então, acho que realmente todo mundo entregou um resultado, né, bom, e acho que isso continua. Claro que tem Nvidia próxima semana, mas eu acho que, né, por enquanto, né, continua essa ideia que a economia está saudável, as empresas estão saudáveis. Né, teve outros resultados de AI, tipo o TSMC, que foi fantástico. Então, a gente acha que ainda está, né, tudo saudável, assim. Aí, voltando para aquela lógica que a gente mostrou em setembro, onde é que a gente está no ciclo, né? Que eu acho que naquela época estava muito forte, que a gente estava no late cycle, tinha que ficar em ações defensivas, né? E sempre quando o mercado vai para esses consensos, né, a gente viu que, olhando, né, nos últimos meses, o pior, né, fator tem sido esse fator defensivo, especialmente depois da eleição do Trump, que foi exatamente o que aconteceu em 2016. Né? Não falei isso, mas para o ouro também, né, é um problema. Né? Se as pessoas estão mais confiantes de crescimento, você sai dessas coisas defensivas e vai para a coisa mais cíclica. Eu acho que é isso que o mercado está vendo. Né? Se a gente não está no final de ciclo, na verdade a gente talvez está no meio do ciclo, e também tem muita coisa cíclica que está barata, e com o Trump vindo, a gente viu em 2016, que dá um ímpeto para isso. Né, realmente talvez todo mundo tem que parar e se questionar um pouco. Né? Achei legal a analista, que eu acho que é a melhor analista de financials, que é da Morgan Stanley, cobre isso, né, há muito tempo, falou o terceiro trimestre de 2024 foi a mais forte da carreira dela, né? Ela cobre isso há 22 anos, né, olhando os grandes bancos, né, foi, né, a melhor temporada de resultado da carreira. Quando a gente vê aqui a amplitude ou difusão, né, de resultado aqui dos financials versus o S&P, está numa máxima histórica, né? Então, olhando, os analistas estão revisando o lucro para cima, né? Não só cada temporada, mas em geral tem um monte de conferência, o Trump ganhando, agora estão falando de, né, reduzir regulação e tal, então eles vão ter mais excesso de capital, vão pagar mais dividendo, fazer mais buyback. Então está num momentum aí de aumentar,
né, estimativas para financials, enquanto o resto da bolsa não tanto. Então, a diferença dessas duas coisas nunca teve tão alto. Outra coisa que a gente achou interessante aqui da Merrill, né, menções de bottom, né, quando você olha menções de bottom ou palavras parecidas com bottom, bateu um high aí também dos últimos 20 anos, né, então disparou. Então, essa ideia que a gente está no final do ciclo, meio que agora virou de cabeça para baixo, talvez a gente está no começo do ciclo, na verdade. Então, isso que eu estou querendo, não é normal você estar revisando lucro de financials para cima e todo mundo falando de bottom nos resultados quando você está no final do ciclo. Normalmente, isso é no começo do ciclo. E depois a gente trouxe também aqui nos últimos meses alguns subsetores, né? Só se não ficava poluído, mas só para dar uma ideia, mas isso aconteceu em quase, né, tudo que é parecido. Investment banks aí subiram 29% desde o começo de setembro, né, quando estava no auge essa ideia de final de ciclo, restaurante, empresa de consumer finance, que é tipo empresa de cartão de crédito, foi muito bem, né, e depois da eleição do Trump mais ainda, né, com essa ideia que o consumidor, né, não está tão mal, na verdade a inadimplência está caindo. ARK ETF, né, que é o ETF de empresas mais arriscadas assim, de tecnologia, né, mais valuations mais caros, mais pessoa física, esse tipo de coisa também andou muito recentemente. Semicondutores, ironicamente, estava sendo a coisa onde você se escondia, né? Porque com AI, é um play de AI, então se você está pessimista com a economia, você compra semicondutor, porque é uma coisa estrutural que não tem nada a ver com a economia, se vai desacelerar ou não. E nos últimos 5 dias, logo depois da eleição, software, que era visto como perdedor de AI, semicondutor ou vencedor de AI, se você olhar software versus semicondutor, teve a maior alta dos últimos 10 anos. Né? Então, teve uns movimentos muito grandes assim em certas coisas, quando você olha, né, abaixo da superfície, não só o índice que o Finoli mostrou, teve um movimento bem grande, né, pós-eleição, mas abaixo da superfície teve uns movimentos assim, muito, muito fortes. E aqui é um consultor Alpine Macro que a gente gosta também, já citou no passado, que meio que junta um monte de dados e fala onde que a gente está nesse regime, um pouco diferente do que a gente mostrou no passado, mas a nossa análise também é parecida, a gente quis trazer uma coisa nova aqui. E ele fala, pô, se você somar tudo, parece que a gente está numa fase do ciclo de reaceleração, né? Que é essa parte vermelha aí. Tinha muito esse debate, será que a gente está, né, onde que a gente está? Então, talvez a gente está no meio do ciclo, meio que reacelerando, onde parece que tudo está apontando. Claro que vamos ver, né, o que o Trump entrega e tal, mas esse é o sentimento. E aí, só por último, né, dado tudo isso, pareceria, o S&P está 6 mil, que nem o Finoli falou, tipo, então tá uma bolha, tá oba-oba, e tá longe disso, né, na nossa opinião. A gente olha aqui o que o UBS faz um aglomerado aqui de posicionamento, né, esse composite beta, essa linha azul, a gente já mostrou aqui no passado, você soma como é que tá os mutual funds, né, os fundos quant, fundo de hedge fund, long only, e vai somando como é que está o posicionamento deles versus histórico, e você vê aqui na ponta, aqui nessa linha azul clara, tá no low, assim, parecido com 2023, começo de 2022, quando todo mundo achava que ia ter recessão. Então, continua, né, incrivelmente, né, baixo o apetite para equities, né, lá fora. Quando a gente olha financials, também teve andou muito, né? Muita gente falou, pô, já perdi esse rally, pô, financials andaram demais e tal. A gente pegou o dado da Goldman aqui de Prime Broker, né, que é um dos maiores Prime Brokers do mundo, que vê o que os hedge funds estão fazendo e tal. E realmente, né, a alocação, se você está over ou under em financials, tá meio de lado e super baixo aí quando você olha, né, desde o Covid, né? Então teve um momento lá, né, que chegou a ficar alto, talvez logo antes do Silicon Valley Bank, né, na verdade. Subindo de juros também, né? Acho que subida de juros era bom, né? Teve aquela ideia que você quer ter empresa de value, tecnologia estava indo mal, então, né, todo mundo foi reduzindo tecnologia no final de 22, e essas coisas de energia e bancos e tal estavam indo bem. E desde então, né, a gente viu, obviamente, a tecnologia foi muito bem, essas coisas ficaram para trás. Teve esse ralizão aí semana passada, mas ainda, né, o posicionamento está bem leve, assim, na nossa opinião. E aí, olhando na direita um pouco de valuation, a gente quer trazer uma coisa mais profunda, talvez no final do ano, virada de ano, olhando para 2025, né? Mas a gente já trouxe várias coisas também ao longo do ano. Mas achei que esse jeito de olhar está mais simples assim. Se você olhar o PI histórico, nessas barrinhas aí, né? Se olha do 20º ao, né, 80º percentil de valuation de cada índice, né? O ACWI é o índice global, o MSCI World, depois tem o S&P Equal Weight, depois o Small Caps, o S&P, Europa e mercados emergentes, é o IM.
A bolinha azul é a média desse período, né? E a barrinha cinza é do 20 a 80, e o vermelho é onde a gente está hoje, né? Você vê que o Acque, pô, tá alto. Mas, obviamente, é o que a gente falou, né? Tem essas empresas de mega cap tech que, né, tem uma proporção muito maior que tiveram no passado, etc, etc. Se olhar o S&P Equal Weight, está mais ou menos lá no 80, né? Dado que subiu aí na última semana, né? Quando a gente estava montando o slide antes da eleição, estava até dentro da caixinha. Agora subiu, claro, né, que tem uma expectativa, né, que o lucro também vai subir um pouco, mas o interessante para mim é, né, também aí vai indo, né, small caps do S&P está em linha com o histórico, né? Então não está nada demais, a Europa está bem abaixo, né, da média, e emergente está um pouco acima da média também, né, ali quase no 80, no percentil 80. Só que eu acho que o legal é você olhar essas barrinhas em cima e embaixo e olhar o ROE também, né, dado que a gente está olhando os últimos 10 anos, onde a gente está no ROE, então a qualidade do índice melhorou ou piorou? Pode ver que emergente está igual, né, o que era na média dos últimos 10 anos. Valuation está um pouquinho acima, ROE está um pouquinho acima, está meio que uma coisa conversa com a outra. Então acho que não tem nada para fazer aí nesse lado, além de tudo que a gente vai falar de Trump. O que me chama muita atenção é esses small caps aqui do S&P, né? Melhorou muito a composição, né? O ROE está totalmente fora assim, do histórico, é praticamente o dobro, né? A média dos últimos 10 anos era 5, agora está 9 e pouco. E o valuation está exatamente em linha com o que era antes. Então, só para mostrar, quando você olha a bolsa, tem muita coisa que a gente acha que ainda está barato, que tem oportunidade. Né, a gente falou, né, em outros momentos aí, de nomes específicos de financials que a gente acha que está barato, industrials, que está barato também, de consumo, né, com esse medo de tarifas, empresas de qualidade assim, né, de consumo nos Estados Unidos que ficaram muito baratas também, que a gente gosta. E, né, então o S&P Equal Weight, né, por exemplo, está um pouquinho acima lá do 80, né, do percentil 80, mas o ROE também está totalmente fora assim, do padrão. Né? Então acho que é isso que a gente quer reforçar, que a qualidade melhorou muito do índice. Isso a gente está num ponto do ciclo que as coisas estão reacelerando. O Trump é bom para small caps, é bom para a economia, é bom para esse recepcionista americano. Parece que ainda tem muita oportunidade ali na bolsa lá fora e é impressionante que as pessoas não estão posicionadas dessa forma.